Então, mais uma entrevista do Tahiti Sem Fronteiras, hoje, dia 14 de novembro de 2021, né? E hoje vamos conversar com o mestre índio, o Valdomiro Valdemir Machado, Machado, mais hoje conhecido conhecido como índio. Então, o índio, ele iniciou, é importante dizer logo do início, né, que o índio, agora no final do ano, dezembro, ele vai completar 50 anos em que ele iniciou seus estudos e práticas com Kung Fu, posteriormente também com Tai Chi, ele vai contar essa história para nós, né? E isso lá em São Paulo, no interior de São Paulo, ele é de Santo André, São Paulo, e basicamente ele fez lá nessa época, ele me disse, não existiam assim graduações ainda, né? Não eram faixas, né, Índio? Mas depois você vai contar. E ele foi fazendo essas graduações, Citai, Cijan, Cifu. E a graduação em 2005, ele foi titulado lá em Santo André, na academia do mestre Tio Pinlock, né? Como mestre. E aí, desde então, ele vem ensinando em Niterói, já formou muita gente, faixas pretas, né, em Kung Fu, participou de níveis de competições em nível estadual e nacional também. Ele vai contar melhor em detalhes essa história para nós, né? E o Renato. Então, a gente vai poder conhecer melhor a trajetória do índio aqui na região oceânica de Niterói. Então, a primeira pergunta aí que eu vou fazer para você é justamente esse pedido de a gente ficou curioso dos detalhes aí de como começou os seus interesses, como é que você descobriu e como é que a primeira aí, como é que você ingressou nessa escola e desde então pode ficar à vontade de contar para nós a sua trajetória. Então, foi bem no início mesmo da década de 70, né? Antes mesmo de eu ingressar nessa escola, tá? Era a Academia Tahiti de Kung Fu Yoga, né? Santo André, foi fundada em 1968 pelo mestre Chiu Pinlock, mestre Lop, né? Mais conhecido como mestre Lop. E naquela época não existia nada, ninguém sabia o que era Kung Fu, né? A não ser quando começou aquela série, né? Muito interessante, né? Kung Fu. Do Kung Fu na televisão e tal. Mas naquela época ninguém sabia o que era, até então, né? Aí começou a ser divulgado. Inclusive tem um fato curioso, que aquela série foi escrita pelo Bruce Lee. Só que como ele era um chinês, escolheram o David Carradine para fazer o papel dele, né? Enfim, isso é uma história que eu vou contar mais tarde também, até porque nós discutimos muito isso num curso que teve na Faculdade de Santo André. E naquela época eu comecei a me interessar por isso, e no colégio que eu estudava, né, foi uma apresentação desse grupo, né, desse chinês. E quando eu vi aquilo, eu fiquei, nossa, o que é isso? É isso que eu quero fazer. E aquele chinês era uma coisa de louco, né? Os movimentos dele eram muito precisos, muito. Até então, a gente não sabia nem o que era Tai Chi. A gente tinha aquela coisa assim de aprender a lutar, né? De aprender uma coisa, né? Não sabia nem como era um sistema, não tinha ideia do que seria esse sistema, ou como todos os sistemas de arte marcial, né? Mas começamos a praticar aquilo, né? E o mestre Chiu Pinlock, na época, ele tinha uma coisa assim que era muito família, né? A gente praticava muito e tal, e os que iam se sobressaindo ele escolhia e falava: você agora faz parte do grupo Fei Ho. Então, esse grupo Fei Ho Pai, que depois agora veio a ser o nome do estilo, era um grupo que ele escolhia
para treinar. E a gente começou a fazer parte disso, desse grupo Fei Rock Pai, que quer dizer, né, o estilo da garça voando. Tá? Então, esse estilo externo, né, de cantão, na verdade, é um estilo híbrido com 5 técnicas primordiais, né? Runtao, Loi, Choi e Mo, Gar, do sul, né? De cantão. E a gente aprendia, entre os movimentos de animais e tal, as armas também. E aí começou a se desenvolver esse trabalho em São Paulo. Concomitante com isso, né, o mestre Shankaway, que era muito amigo dele, que é do estilo do norte, também, mais ou menos em 1973, 75, ele também fundou a academia dele, a escola dele. Né? Mas a primeira registrada mesmo é a do mestre Lope. Tá? Mais tarde, a gente ele foi até meu sócio em algumas academias que eu administrei em São Paulo. A gente estava em Santo André, né? Santo André é ABC paulista. E eu tive 3 academias na cidade de São Paulo. E ele era meu sócio. E depois fundei também no Vale do Paraíba, né? Onde hoje, inclusive, tem uma escola muito forte, que é a Shaolin do Sul, do mestre Benê, que começou a treinar comigo, né? E eu levei ele para treinar com o mestre Lope. E fui fundando academias até chegar no Rio de Janeiro, até vir para Niterói em 1985. Eu vim para Niterói. Já tenho 36 anos. Né? 36 anos. Em Niterói eu tive algumas escolas. Depois, com o passar do tempo, com essa coisa, né, que é muito complicada nesse país, né, eu fui preferindo dar aula em alguns locais. Dei aula durante 10 anos no Alcafiz, dei aula no Rio também, dei aula em Botafogo, dei aula em vários lugares. Né? E conheci essas pessoas que eu estou conversando hoje, aqui, o Marcos, a Chang, o Estevão, desde, né, tempos atrás, quando a gente fazia os encontros. Né? Durante essa trajetória toda, eu formei vários alunos, vários faixa preta. Aliás, depois eu vou destrechar um pouco melhor o que é isso, né? Porque, na verdade, o sistema Kung Fu, né, de arte marcial chinesa, é um sistema familiar. Obrigado, Chico. É um sistema familiar, né, que não tinha graduação, até ser... E eu passei por todo esse processo da gente fundar federações, como a Federação de São Paulo, a Federação do Rio de Janeiro, eu fiz parte também. Né? Meu mestre, o Shuping Globe, o Shankaway, o mestre Liu Hongqi, o mestre Li Minkei, todos eles fizeram parte da formação da Confederação Brasileira. São, por assim dizer, né, grão-mestres da Confederação Brasileira. O meu mestre, infelizmente, faleceu. Já tem 9 anos que ele faleceu. E nos deixou com o legado dele. Né? Ele formou, inicialmente, 9 mestres. Eu sou o primeiro, né? Eu sou o mais velho. Tá? Junto comigo, outros que também foram titulados por ele. Tá? E, a partir daí, nós fizemos vários outros, não só faixa preta de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto grau, até mestre. Né? Eu tenho um aluno meu que é mestre. Tá?
que é o Expedito Pantera, que foi, inclusive, campeão mundial, né? Tá? E tem um sobrinho também que é mestre, o Thiago Williams, que também foi campeão mundial, né? Inclusive na China, né? Dentro do Mosteiro Shaolin. Ele é muito bom. Tá? E essas pessoas, né? De Taubaté, né? De Bragança Paulista, né? A nossa escola ela se estendeu, ela tem uma amplitude assim no Brasil inteiro e também em outros países, né? Na Argentina, né? No Peru e até na China mesmo. Tá? Tem alunos nossos até na China. Não o meu, especificamente, mas aluno do Benê, né? Que começou comigo, na Shaolin do Sul, que tem alunos até lá na China. Da Itália também, né? Estados Unidos, né? Tem uma mestra que está lá no Canadá. Então, o nosso estilo abriu muito, ampliou muito. Então, esse legado eu trouxe para o Rio de Janeiro. Eu fui, desde 1985, né? Eu já vim para cá com um aval dele, né? Na época era uma carta assinada para ser representante dele, né? No estado do Rio de Janeiro, né? Do meu estilo. E o Tahiti apareceu assim na minha vida porque antes a gente era assim muito resistente para aprender o Tahiti, né? Não, isso é coisa de velho. A gente era muito assim, né? A molecada queria mais era ripa, meu pai, sabe, sei lá o quê. A gente fazia muita peripécia, saltava muito, eram movimentos com armas, saltando, girando, né? Até chegar o moderno, né? Eu fiz o primeiro curso de moderno do Wushu em São Paulo, né? No Ibirapuera, então, aquelas coisas, né? E naquela época o Tahiti era muito incipiente ainda, né? Depois que chegou o Pailin, Liu Pailin, né? Que a coisa ficou mais conhecida. O meu mestre ele ensinava Tahiti também, mas ele fazia um Tahiti muito diferente, né? Inclusive o Tahiti da minha escola é o Tahiti do Chemantin, né? Chemantin Foi aluno do Yang Sanfu, né? exatamente. Então é um estilo curto, diferente, tá? E aí a gente começou a praticar, porque ele falava, não, tem que praticar Tahiti, tem que praticar Tahiti. Tahiti é importante. E hoje eu vejo a importância que tem o Tai Chi Chuan na minha vida. Aliás, é o que me mantém. Aliás, é o que ainda me mantém fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Muito bom. Entendi. Deixa eu chegar aqui para cá, o Luiz está aqui, estamos juntos na conversa, né? Ótimo. Eu queria só ainda fazer uma pergunta. Você também faz artes muito interessantes, você teve grupos com o Leão, né? Sim, sim. E conta um pouquinho dessa história, você apresenta. Com tambor, você ensina tambor, você ensina arco e flecha, né? Queria que você falasse um pouco dessas práticas. Então, no Kung Fu a gente aprende várias armas, né? Várias coisas referentes a isso. E o folclore chinês, né? A dança do leão, a dança do dragão. A minha escola, por excelência, acho que foi uma das primeiras a apresentar isso no Brasil. Tá? E o grupo do mestre Lope, né? Conseguiu até ir lá na terra lá em Cantão, né? E participar de competições de dança de leão. E saiu de lá tipo vice-campeão, né?
a equipe dele. Eu não fiz parte disso, porque eu já estava no Rio de Janeiro, ele viajou com a equipe de Santo André e a equipe do Canadá foi para a China e lá na terra lá do Tigre de Cantão, né? E conseguiram fazer uma ótima apresentação. Junto com isso tem o Dragão também. Tá? Então são aqueles toques de tambores, de prato, gongo, né? Que a gente foi aprendendo em toda a nossa trajetória, em todas as nossas apresentações, né? A gente dançava leão. E naquela época ele fazia a cabeça do leão e por muitas vezes eu fazia o rabo. E a gente foi aprendendo isso. E mais tarde isso também virou uma coisa que virou tem várias trupes de dança de leão hoje no Brasil, várias escolas, né? E eu comecei a ensinar isso também para a minha equipe aqui que eu tinha aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. Também faço os tambores, né? Eu também sou meio que um artista plástico, um artista pinto, né? Faço tambores, trabalho na madeira, né? Bem como antigamente mesmo, né? Com água e fogo. E curva madeira e faço os tambores. Os meus tambores, tudo eu que faço. Tá? Muito bem, Índio, muito obrigado. Vamos continuar a conversa, né? O Estevão, né? Vamos passar a palavra para que ele faça também suas considerações, perguntas. A Shang também já está presente, né? E depois também abrimos para os demais, tem alunos do Índio aí também, né? E a Violeta, se quiser também. Então, vou passar a palavra para o Estevão. Bom dia, Índio. Bom te receber aqui no Tahiti Sem Fronteiras. É um prazer. A gente se encontrou tantas vezes na tangente, assim, mas sempre em ocasiões muito boas, né? Muito agradáveis, que vários grupos, sempre era uma coisa meio que festiva, muito bom aquilo, né? Pena que agora a gente está meio limitado nesses encontros, mas eu acho que um dia a gente retoma. Com certeza. A minha pergunta, que eu já tinha programado para você, na verdade, já respondeu no começo da sua primeira pergunta, que era quando o Tai Chi entrou na sua vida e a importância do Tai Chi na sua vida. Então, agora eu vou um pouquinho mais fundo na pergunta, né? Aproveitando até a dica que passou, né? Eu queria que você fizesse assim, uma comparação rápida assim, entre no que o Tai Chi ajudou o seu Kung Fu e no que o Kung Fu ajudou o seu Tai Chi. Essas duas artes, do que uma ajudou a outra. Eu vejo assim, Estevão, aliás, é muito legal estar com você, estar aqui com o Marcos e a Shang, e a todos que estão nos ouvindo aí, né? Eu acho que eu comecei meio atropelado, então estou querendo desejar a todos um ótimo dia e que muitos que estão nos ouvindo entendam a minha colocação. Diante do que o Estevão perguntou, eu vejo que a arte marcial chinesa, de uma maneira geral, né, ela é muito multifacetada. O Kung Fu, de uma maneira geral, né, engloba tudo isso. E, para mim, Tai Chi também é Kung Fu. É o Kung Fu interno, é a linha interna, oEixia, né, e o Noi Xia. Então, é uma forma de fazer Kung Fu suave que te mantém muito mais, né? Porque quando a gente é muito jovem, a gente tem muita explosão, a gente tem muita energia para gastar, né? E depois você vai controlando isso, você vai aprendendo isso, né? O mestre sempre falava: não, Tai Chi é muito importante, tem que aprender Tai Chi, tem que controlar, tem que, né, fazer com que isso se mantenha por muito mais tempo, que é uma arte
inclusive, né, pensada pelos mestres, né, antigos daquela época, para se prolongar, né? E quando eu comecei a perceber exatamente isso, melhorou o meu Kung Fu, tá? Melhorou bastante a minha precisão de movimentos, porque quando você muda de velocidade, até no Tai Chi mesmo, você percebe a precisão que você adquiriu, né? Tá? E, enfim, o Tai Chi é uma coisa assim que te dá um prolongamento, né? Que te prolonga até na prática externa. Você pode usar o Tai Chi para qualquer coisa, né? Até para trabalhar, para fazer as coisas. Então, você usa o Tai Chi. Você usa esse fundamento. São os fundamentos muito importantes e básicos da coisa. Então, o mudar de velocidade, tá? Junto com isso, junto com a prática que você já tem de outras coisas, né? Como, por exemplo, vamos colocar aqui o tiro com arco que eu faço, né? Que eu dou aula também, né? A minha professora de tiro com arco, ela fala: pô, se eu tivesse essa concentração que você tem, nossa. E ela foi campeã mundial, hein? Né? Porque você usa a precisão, você usa o detalhe, você usa a mínima, sabe? O menos é mais, né? Então, você precisa aquilo, né? Você tem muito mais, vamos dizer assim, foco e aplicação naquilo, tá? Então, o Tai Chi, para mim, é só uma extensão dentro desse caminho da arte marcial chinesa. Eu acho que não só o Tai Chi, mas tem outras artes internas também que eu conheço um pouquinho, tá? Né? Como, por exemplo, o Wing Chun interno, né? Não parece, né? Mas o Wing Chun interno, tá? Tem o Yi Chuan, não sei se você já, né, conhece, já ouviu falar. Yi Chuan é muito, muito interessante, muito interno, tá? Inclusive, né, é aquilo que te traz para a realidade, né? O Xini, né? Tá? Então, todas essas artes do lado interno, elas são artes que são propiciadas a partir do externo, do Kung Fu externo, da necessidade de prolongamento desse entendimento da vida, da prática desses grandes mestres antigos. E, para mim, é super importante hoje fazer o Tai Chi, ensinar o Tai Chi, né? Só para prolongar um pouquinho a minha pergunta, só para detalhar um pouquinho mais, quer dizer, você começou com que idade? Vamos falar então estilos externos e internos. Você começou pelos externos, correto? Sim, sim, sim. Isso. Aí você começou com que idade e com que idade você começou os internos? Olha, na verdade, Estevão, eu comecei quando eu tinha 11 para 12 anos, né? Tá? 11 para 12 anos. E aí a gente não fazia ideia do que era tudo isso. Mas sempre o meu mestre chamava atenção. Não, vocês têm que aprender Tai Chi também, tem que aprender Tai Chi. Então, eu não posso precisar exatamente quando que eu comecei a fazer Tai Chi, porque a gente já fazia, mesmo não querendo. A gente tinha que fazer. Não, mesmo não querendo, a gente tinha que fazer, mas a gente não gostava daquilo. A gente não gostava. Não. Isso é coisa para velho, pô. Né? Em algum momento você começou a gostar. Qual foi esse momento? Isso foi já um pouco mais maduro, a partir do momento que eu vim para o Rio de Janeiro, para Niterói, eu comecei a perceber isso. Aliás, na época, eu admirava muito, porque o Tai Chi, quando eu cheguei aqui e comecei a ter contato com os professores daqui, né,
eu percebi que o Tahiti daqui era muito melhor do que o Tahiti de São Paulo. Sabia? Eu acho, eu tive essa impressão. Então, a partir disso, mais ou menos 87, 88, né, que eu comecei a abrir mesmo os olhos para isso e dar essa importância que eu dou hoje. Mas e quando eu ia para lá, né, o meu mestre falava: nossa, peraí. Eu lembro que eu fiz um exame com ele, pessoal. O pessoal falou: nossa, esse Tahiti é antigo, né? Esse Tahiti é muito melhor. Mas eu fazia do jeito que eu comecei a aprender. Aliás, né, comecei a aprender também com a Chang e o Marcos, tá? Na época que a gente dava aula lá naquele Rio Cricket. Não, Rio Rio Cricket, Cricket, um clube. um clube aqui, Verdade. né? Então, quando eu comecei a... Porque eu fazia só aquele taitizinho quadradinho, né? E comecei a visualizar muito mais o Isso, Tahiti. isso, isso já foi nos anos 90, né? Nos anos É, 90, por aí. por aí. Mais ou menos a Xang aí. É. Foi Lembra, mais ou Chang? menos, a gente foi, porque o Rio Cricket é um clube É. de ingleses, aqui em Niterói, ingleses gostavam de vir morar, que era mais calmo, né? Exato. E aí tem uma colônia inglesa, então eles abriram aquele clube e a gente conhecia uma pessoa, logo que a gente chegou, isso foi em 94, que a gente estava na Califórnia, onde aprendemos, começamos o estudo de Tahiti, final dos anos 90. Eu já dava aula 80. no Rio Cricket. Né? Você já estava lá. Eu já estava Aí lá. a gente se juntou, né? É. E você também veio e tal, e nós, a gente tinha acabado de chegar, fomos alunos da professora San Raimin, né, que foi aluno do Fu Tsun Wan, que também foi aluno do Yan Tsen Fu, como foi o Chen Manting. É. E aí você, como foi a sua, complementando um pouco essa pergunta, no mesmo sentido que o Estevão está fazendo, o seu conhecimento e como você aprendeu essas sequências do Chen Manting? Foi o seu mestre? Meu mestre. Ele, Lopes, fazia. Sim, meu mestre, o Xiu Ping Lok, ele treinou com o Chen Manting em Hong Kong e depois ele foi para os Estados Unidos, né, antes de vir para o Brasil. Né? Ele treinava lá com o Chen Manting, com a turma. O Chen Manting tem uma turma até hoje lá em Nova York. Né? E lá no Central Park. Ele levou para Nova York, ele é uma das pessoas que levou mesmo o Tahiti para os Estados Unidos. Então, né? o meu mestre treinava com ele lá. O William Chen, né? Foi aluno dele, eu acho, né, Estevão? E continua. Isso, tem uma turma forte. Bacana. E aí ele veio para o Brasil. Meu mestre ele chegou no Brasil, tipo, assim, uma mão na frente e outra atrás, vendendo artesanato. Né? E fundou essa escola. E, inclusive, ele fundou essa escola sócio com a Neucida, que é mãe do grão-mestre Marcos Ornô, que é meu irmão, né? Assim, de treino, de escola, né? Marcos Ornô. E ele fundou essa academia, essa escola. Mas esse Tahiti que eu aprendi com ele era o Tahiti do Chen Manting. Claro, com a assinatura dele, com uma meia... Porque os mestres chineses são assim, né? Eles colocam uma personalidade na coisa que eles fazem deles próprios. Apesar de eles terem aprendido como eu aprendi com ele, eu também tenho a minha forma de fazer. E depois ampliei isso, né? Ampliei isso. E, inclusive, conhecendo a Chang, o Marcos, eu ampliei isso. E quando eu ia para lá e fazia o meu Tahiti, eles ficavam meio assim, é diferente, né? Porque eu achava o Tahiti daqui muito melhor. E fui fazendo isso. Hoje, né, a gente faz várias sequências aí do moderno, mas eu mantenho a minha, antiga lá, que antigamente era só a sequência de mão, né? A sequência pura, o Tahiti Chuan puro e o Tahiti espada, Tahiti Chino, né? Tá? Que é a coisa mais tradicional que eu tenho, assim, mais tradicional que vem, né, dele, né? Que eu aprendi com ele, né? Tá? E o sabre, né, também, né? Taitito, o sabre diferente também. Né? Aliás, eu acho que já tive a oportunidade de mostrar algumas coisas. Mas o lance é esse. Eu acho que
que o divisor de águas foi por aí, tá? Quando eu conheci mesmo o Marcos e Chang. Então, só para eu entender aqui, você começou na escola em São Paulo, por volta de 85 você começou a ficar mais atento ao Tai Chi, e era o Tai Chi do Shen Manxin. Nos anos 90, você entra em contato com Marcos e Chang e começa a aprender Tai Chi do Fu Tzu Wan, né? E aí você faz a sua caligrafia, como todos nós fazemos. Mas isso, a gente fala assim, os chineses, mas todos nós somos assim, né? Todos nós temos a nossa caligrafia, né? Cada um, ninguém escreve igualzinho um ao outro, né? É impossível, né? E aí, então, nos anos 90, você começa, então, a dar um mergulho maior dentro do Tai Chi, né? E aí você tem mais alguma outra etapa que você acha que vale a pena chamar a atenção sobre esse seu mergulho do Tai Chi dentro da sua própria escola? Ou porque você falou também que para você se tornou uma possibilidade de cultivo espiritual também, né? Mas nesse ponto, aí a gente volta à questão de que tudo é Kung Fu, na verdade. Os próprios sistemas externos também, num determinado momento, eles te levam para um caminho espiritual, para o cultivo espiritual. Você vê alguma diferenciação no Tai Chi ou não? O externo e o interno, tudo junto, te possibilita um cultivo espiritual? Eu acho que, de certa forma, o interno e o externo estão... A gente é que divide, né? Porque eu acho que o pensamento do chinês mesmo, que pratica arte marcial, ele não divide essas coisas, né? E dentro disso a gente tem, claro, dentro do Zen, né? Dentro do Chan, né? Do budismo chinês, que vem do mosteiro Shaolin, porque o meu estilo é derivado do Shaolin, né? Sul, cantão, mas é Shaolin também, tá? Então a gente tem essa questão meio budista, mas o Tai Chi é mais taoísta, tá? O Dan, né? O Tai Chi tem uma questão mais ampla, mais aberta, que não é diferente do budismo, não é diferente de qualquer, vamos dizer assim, segmento filosófico, né? Dentro da perspectiva da cosmovisão chinesa, né? Tá? Então, eu não divido muito isso, não. Para mim, Tai Chi é Kung Fu, Kung Fu, de uma certa forma, né? É uma coisa muito ampla, né? E que a gente pode até dividir isso, né? Porque ela te prepara, todos esses aspectos te preparam fisicamente, mentalmente e espiritualmente também, porque não tem nada a ver com religião, mas é um segmento filosófico da coisa, né? E eu gosto muito do taoísmo. Teve uma época, em 1973, né, que eu já fazia Tai Chi. Fazia o Tai Chi. Já fazia o Tai Chi desde a década de 70. Né? Porque só que a gente não dava muito valor. Mas em 1983, eu fui batizado no Tiantao, tá? Que é um segmento do taoísmo lá de Taiwan. Tá? E também aprendi mais fundamentos sobre isso, sobre todo esse processo, porque eu fui batizado naquilo. Né? Tá? Inclusive, pô, o mestre que fez isso, o mestre Ho, ele me trouxe uma espada. Foi quando eu comecei a aprender espada, em 1973. Eu comecei a aprender a espada. Ele me trouxe a espada chinesa, que eu tenho até hoje, a espada mais antiga que eu tenho. E aí, comecei a dar muito valor a isso e a prestar muita atenção sobre o que é esse trabalho interno e espiritual também. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu fui aprimorando quando eu cheguei, a partir do momento que eu cheguei aqui, comecei a dar aula aqui, eu fui vendo como que as pessoas faziam Tai Chi, conheci alguns professores de Tai Chi
na época, tudo, né? Também que fazia estilo Yang, né? Porque eu admiro muito o estilo Chen, né? Que eu comecei a aprender também um pouco, claro. Porque, para mim, é um estilo muito lindo dentro do Tai Chi. E muito aplicável, né? Tá? E eu faço essa... Nas minhas aulas, eu ensino muito também a aplicação do Tai Chi. Porque o pessoal acha que Tai Chi é uma coisa assim... Não, aquilo é dança, aquilo não, nada disso. Tai Chi é uma arte marcial da mais profunda, sabe? Qualidade e aplicação de movimentos. Então, se você não tiver essa perspectiva, o Tai Chi não só serve para quê? Até te ajuda, né? Porque hoje é muito terapêutico e tal, o Tai Chi, o pessoal vê mais do lado terapêutico da coisa e tal, mas não é só isso, né? Se você ficar só nisso, nessa coisa terapêutica, você aprendeu a metade do que é, né? Tá? Porque como arte marcial e também como, vamos dizer assim, um caminho para o desenvolvimento espiritual, tem a ver com essa nossa abrangência, né? Não estou falando da coisa belicosa, estou falando da coisa só, da aplicação marcial, mas englobando tudo isso, Estevão. E você aplica muito bem também. Eu admiro você. Seu Tai Chi. Obrigado. É sério. Eu acho que a intenção assim, do nosso grupo Tai Chi Sem Fronteiras é justamente falar dessa abrangência, né? Uhum. Como é uma arte que você acaba, conforme você disse, se você estiver dirigindo o carro, você pode aplicar os princípios do Tai Chi. Se você estiver combatendo, você vai usar os mesmos princípios, só que de uma outra maneira, mas são os mesmos princípios. Eu acho que é isso, é importante. No nome do nosso grupo Tai Chi Sem Fronteiras, foi essa ideia mesmo, de a gente poder abarcar, né, e abraçar as possibilidades não só de abrir as porteiras entre os estilos, mas no seu conceito mesmo global, né? Semana passada nós tivemos um professor que eu formei, que hoje em dia ele não dá mais aula de Tai Chi, e ele é psicólogo. Então, ele mostrou como é que o Tai Chi se aplica no processo terapêutico dele, de pessoas com estados graves psicológicos. Não é uma pessoa que está fazendo uma coisa para relaxar, é uma pessoa que está com um problema sério, né? Então, como é que você vai usar? E aí eu acho legal isso. Por isso que a gente sempre entrevista os professores, que nem você, que nem outros, né? Que mostram que o lado marcial ele não é um limite, ele é uma coisa que agrega. Porque é claro que o Tai Chi vem com essa imagem que você teve no começo, isso é coisa para velho. Isso não é culpa sua, não é culpa do seu professor. Os próprios chineses, lá na China, eles pensam assim, eu falando com jovens chineses, eles falam, não, isso é culpa para velho. Então, essa ideia é o que a gente acaba entendendo nisso tudo, e que eu vejo muito claro, né? Que realmente o Tai Chi exige uma maturidade da pessoa. Verdade, sim. Infelizmente é isso, porque não tem muito atalho. Você primeiro tem que treinar muito, depois você tem que entender, e por isso eu acho que até a metodologia dos mestres, assim, na China como aqui também, primeiro você fazer o jovem trabalhar o externo para ele poder formatar, né? Para depois então ele poder apreciar o Tai Chi, né? Eu conheci um chinês que não aceitava aluno jovem. Ele dizia, mas por quê? Não, porque você não vai ter paciência e vai fazer eu perder o meu tempo e você vai perder o seu tempo. Então vai aprender Shaolin primeiro, não sei o que. Ele era assim. É verdade isso. Sabe o que acontecia? Interessante, eu tinha vários alunos jovens. Porque esses que ficavam com ele
faziam questão de provar que ele estava errado. Entendeu? Então, ele é muito esperto, porque ele disse, pô, se realmente a maioria dos jovens vem para as coisas pela moda ou para experimentar, né? O Tai Chi exige uma coisa que nem a acupuntura, né? Por exemplo, se eu fui no médico de acupuntura chinês, ele disse assim, olha, você paga o pacote de 5 atendimentos, porque eu não vou você fazer uma coisa para você experimentar uma vez, não vai dar certo. Você precisa ter 5 sessões para... No mínimo, então, né? No mínimo. Exatamente. Então, o Tai Chi também é essa coisa que você não vai pegar em 2, 3 meses. Você vai aprender a coreografia, tomar o Tai Chi mesmo, você não vai nem chegar na... Né? Então, eu acho interessante esse processo, e por isso que eu perguntei, porque o seu processo é o processo de todos nós, de certa maneira. Sim. Que é um processo de maturação, né, do entendimento. O que é o Tai Chi nisso tudo? Né? E aí, quando a gente descobre que realmente é um tesouro, ele não quer mais largar a mão. Né? Inclusive, Estevão, a partir do momento que o Tai Chi, os chineses, né, começaram a introduzir o moderno, é que teve mais adesão dos jovens, né, das pessoas mais jovens. Até porque é uma coisa mais estética, mais simplificada e o trabalho corporal que exige para você fazer, para você competir dentro do moderno, dentro do Tai Chi moderno. Hoje você vê meninas assim, garotos também, fazendo um Tai Chi assim, sabe? E parece sabe, uma coisa assim externa, corporal, suave, né? Uma dança, né? Mas quando você vê a adesão por aí, é porque eu acho que a China deu essa abertura porque eles estavam afim, né, de fazer... Divulgar, expandir, né? De expandir isso e de colocar isso nas Olimpíadas, né? Desde 2008, né, que já ficou prometido para 2020, ainda não entrou, né? Porque é muito complexo. E para ser olímpico, tem várias exigências lá do Comitê Olímpico Internacional, que se você não cumprir, não consegue. Mas as competições hoje em dia, quando você vê assim, aquelas pernas assim, sabe? O Tai Chi como fosse Malabarismo. um malabarismo impressionante. Interessante esse ponto. Né? Então, o moderno deu muita abertura para trazer esses jovens, para depois eles descobrirem realmente o que você disse, o tesouro da coisa. Né? É muito interessante. Tá ok. Minha pergunta está respondida. Muito obrigado. Quero passar a palavra para a Shang. Vamos nesse ponto. Eu ainda tinha, na verdade, uma pergunta para você, que você, justamente nesse ponto que você tocou agora, queria te ouvir um pouco mais, você participou de competições, Sim, né? sim. Obteve títulos, e como foi a sua experiência com competições, e o que você apresentou, o que você recebeu como títulos, e como é que você vê o Tai Chi como competição em relação, porque isso talvez vai se colocar agora provavelmente nas próximas Olimpíadas, né? O Tai Chi foi reconhecido recentemente como patrimônio mundial, o que já é um ponto importante para o Tai Chi, né? Para entrar nas Olimpíadas, e esse é o lado da competição. Do meu ponto de vista, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Mas eu vejo que também a competição pode trazer mais pessoas, divulgar mais, interessar mais os jovens, com todo esse pensamento de que precisa ter uma maturação, uma maturidade, né? Mas eu queria que você falasse, então, sobre a sua experiência com competições e também sobre essa questão que eu levantei. Certo. Bom, olha só. Eu comecei a formar grupos aqui em Niterói, né? E antes a nossa competição era só dentro da nossa escola, só dentro do nosso estilo, né? Até a nível nacional mesmo. Então, a gente competia dentro do nosso estilo. Antes da gente começar a participar de competições mais abertas, né? Porque
nós participamos da formação das federações, porque para isso foi preciso as federações começarem a se organizar e, consequentemente, a Confederação Brasileira, né? E aí começou um nível de competição muito maior, não só dentro da nossa escola, fechado no nosso estilo, mas com os outros estilos que figuravam, né, tanto o Kung Fu externo, né, quanto o Tai Chi, quanto, né, as formas, vamos dizer assim, os combates, né, porque na época começou com a luta mais clássica, o pessoal gosta muito de lutar, depois veio o Sanshou, né, o Sandá, né, mais para a competição, né, o Suaijiao, né, também, que o Suaijiao é uma arte muito antiga chinesa, também, e começou as competições a nível nacional, estadual primeiro e a nível nacional. Então a gente participava muito, né? Meus alunos foram campeões estaduais, depois foram campeões brasileiros, e tal, né? Alguns deles que treinaram comigo e tal, que não são especificamente meus alunos, como eu já disse, o Thiago Williams, por exemplo, eu tenho uma participação, ele é meu sobrinho, né? Mas ele foi para fora. Vários, o Silvio Cato, foi para fora, competiram lá fora. E, para mim, para o meu grupo aqui, a gente ficou nesse nível dentro da federação. A partir da federação, você vai, né, para os campeonatos nacionais. Mas, a partir de uma época, eu saí disso. Tá? Porque, na verdade, a gente não precisa mais provar nada para ninguém. Né? E as federações e confederações têm um processo muito político. Então, por isso que é muito complicado ser organizada como uma competição olímpica. Até porque tem uma complexidade muito grande de estilos, de formas, né, de modalidades que você pode participar, que você pode competir. Né? Diferente de uma arte marcial, por exemplo, japonesa. O karatê, né? O judô, que é muito mais simples. Né? O taekwondo virou uma coisa, né, pequena. Tem um nível técnico muito bom? Tem que treinar, claro, todos. Tem que ser muito, muito bom. Mas é muito mais fácil, muito mais compacto do que a arte marcial chinesa para competição. Então, por isso, até hoje, é que eu acho que ainda não conseguiram, né, fazer parte de uma competição a nível olímpico, vamos dizer assim. Até porque a exigência para o olímpico tem que ser paralímpico também. Entendeu? Hoje tem até Tai Chi em cadeira de roda. Né? Tem Tai Chi para cadeirantes. Então, tem que ter Tai Chi para quem é amputado, tem que ter Tai Chi para todos. Porque se você não tiver essa complementação, não se torna olímpico. Interessante. Importante também. Muito importante a gente pensar sobre isso, porque é uma arte muito complexa, né? Kung Fu, de uma maneira geral. Quando eu falo Kung Fu, eu falo globando o Tai Chi também. Né? O Tai Chi é Kung Fu. Né? Que, na verdade, né, a gente sabe. Né? Mas explicando para quem não está nos ouvindo, Kung Fu é um termo chinês, né, que designa a habilidade do homem que se esclareceu, que teve uma maturidade, né, que começou a pensar. Então, até o ideograma, né, tem aqueles dois tracinhos, né, Kung Fu, né, energia, força do homem que prendeu o cabelo e botou os dois palitos aqui para segurar o cabelo. Né?
Então, isso é Kung Fu, habilidade do homem, habilidade do ser, não o homem, né? O ser humano, tá? É a habilidade do ser. Então, o Tai Chi vem, como o Estevão estava falando, como o Marcos estava falando, é a maturidade que nos traz para esse momento de entender o que é um Tai Chi training. Muito bom. Muito obrigado. Você está trazendo ótimas questões para a gente refletir aqui, né? E então passar a palavra para a Shang. Minha amiga Shang, longa data. Oi, Índio. Que bom, que prazer ouvir você, relembrar aí toda a sua trajetória, né? Muito bom conhecer a trajetória. Tem, né? Mas algumas das principais você já nos brindou. Muito bom conhecer assim a trajetória de cada um dos nossos colegas, né? E a gente fica conhecendo melhor a pessoa, né? O... Bom, enfim. O arte marcial, né? Então, a gente, pelo avançar da hora, eu tenho uma pergunta assim, bem prática e importante, que eu queria saber, assim, atualmente, o que você tem feito em termos de sua prática pessoal e onde você está ensinando e que modalidades você está ensinando? Horários, locais, por favor. Informação importante. Aqui na área de Niterói, eu sei. Então, você sabe que a gente já teve muitos encontros e tal, você sabe como é que eu vejo, eu faço, que eu executo o meu estilo, você já viu, já teve oportunidade, você, Marcos, até Estevão mesmo, já viu em todos esses encontros que a gente já fez, a minha forma de fazer Kung Fu, né? E o Tai Chi também, né? Então, dentro disso, eu tive várias escolas aqui em Niterói, mas hoje não. Hoje eu prefiro não ter escola. Prefiro dar aula em outros lugares, né? Estou dando aula. Como não, eu faço em lugares abertos, públicos. Abertos e tal. Todos nós hoje, eu acho que estamos com grupos limitados, né? Porque também tem aquela coisa, né? O pessoal que entende isso de uma maneira geral vê que tem muita gente hoje voltada mais para o corpo, para a questão corporal, física, né? Chega no verão, aqui, região oceânica, praias e tudo mais, o pessoal, a maioria não vai muito para aí. Então, a gente concentra grupos pequenos. Tá? Eu dou aula hoje, eu dou aula na ABB de São Francisco, um grupo lá de Kung Fu mesmo, tradicional, Shaolin tradicional, Shaolin que eu trago, né, que o Ferro Pai, né? E o pessoal, eu já tenho alguns são faixa preta, inclusive as filhas, né? Pilar, que hoje está na Bahia, Flora, né? Que treinam ainda até hoje, dão aula, né? Que você conheceu. E vários outros, né? Então, eu estou grupos assim. Em Itacoatiara, por exemplo, eu dou aula na praça ali, naquela praça da Pirâmide, ali do lado do Costão, mas não é lá no Costão, é descendo um pouquinho ali. Rua das Rosas, entrou, desceu ali. Eu tenho um grupo ali, são 6, Lá é 8, muito legal. 6, 8 pessoas ali, tá? Que fazem Tai Chi, né? Inclusive... Que dias? Terças, quintas e sextas, às 8h30 da manhã. Tá? Às vezes, às quintas-feiras, eu faço lá na Praça do Vale Feliz, na Praça Mahatma Gandhi, que reformularam ela, uma praça ótima. Maravilha lá. Então, aí a gente meio que se desloca
para lá. Algumas pessoas que moram mais no Engenho do Mato preferem lá, outros que moram mais em Itacoatiara preferem Itacoatiara. Então, eu faço meio que essa divisão. Tá? E também, quinzenalmente, eu faço um trabalho com uma turma de crianças, inclusive, de crianças até de 5 anos até o pessoal adulto, né? Que é um aulão, onde eu começo com uma prática, um badondim, por exemplo, tá? Para todos. O badondim é uma prática mais simples e acessível, né? Para todos. Aham. E depois a gente faz também um ticum, né? Tem várias sequências, porque o badondim é um ticum, né? E aí, para quem especificamente faz o Tai E Chi, aonde? é lá na Praça Mahatma Gandhi, quinzenalmente, Ah, tá. aos sábados, aberto. Ninguém paga nada. É uma turma lá do Engenho do Mato, que vem desde criancinhas e tal, e que fazem. Eles são Ah, alunos legal. dos meus faixa preta, Ivan e Stella. Né? Acho que você teve a oportunidade de conhecer, não sei se vocês lembram do Ivan, um aluno meu muito bom, que competiu, foi campeão brasileiro, foi. Né? A Estela também, competiram em Brasília, competiram em Fortaleza, e eles têm esse grupinho lá, na BEM, naquela biblioteca do Engenho do Mato. Tá? E eles dão aula lá, assim, né? Totalmente grátis. Tá? E com a pandemia, eles pararam. Aí eu falei, não, o pessoal não pode parar, né? Vamos fazer na praça. Quinzenalmente eu estou lá com vocês. Entendeu? Então tem esse trabalho também. Tá? Legal. É. Que bom. É gratificante. Agora, cada vez mais vamos voltando Sim, sim. né, a normalidade das práticas presenciais. Poxa, foi saindo, vendo a luz no fim do túnel, né? Verdade, verdade. Porque Tá agora bom. está começando a voltar. Então, eu comecei a fazer isso até porque eu É, voltei a dar aula assim, muito dificilmente, muito poucas pessoas, todo mundo ficava andando é, assim, você tinha que estar aquela distância, máscara, fazer aula de máscara é uma coisa terrível. máscara, mas é muito ruim, É né? muito ruim, né? A máscara. Então, É. mas a gente tem que seguir o protocolo. Não Mas tem jeito. agora Na ABB, você tem que entrar de máscara. Na hora lá, eu tiro. Mas lá em cima, lá, quando eu estou lá no meu espaço, eu tenho espaço lá na ABB, né? Um espaço legal. é. E aí, Pois é, porque o Tai Chi pede, que é uma prática coletiva, mas pede um distanciamento mesmo, pede, é sim. uma coisa natural do próprio Tai Chi. Né? Sim, sim, sim. Né? Até evitei de fazer as práticas a dois por muito tempo. Eu gosto muito do Tui Chou, né? Do É, show, né? De você é. interagir no Tai Chi. Gosto muito de fazer as aplicações. Já já a gente volta. É. É. Já já a gente volta. E no Kung Fu externo, no Ferró, né? No Shaolin, vamos dizer assim, tem muito toichá, muita luta programada, né? Com armas, sem armas. Tá? Então, a gente começou a evitar. Agora está voltando. Agora eu já estou ensinando, por exemplo, agora um toichá de lança contra 2 facões, facão duplo. Estou ensinando isso para eles. Caramba, Na ABB, né? Lá na bebida. Tá? na BB. Tá A bom. bebê de São Que dias na Francisco. BB? De São Francisco. Terças e quintas, às 19h30. Ah, à À noite. noite. À noite. Tá. Tá? Terças e quintas. Tá? Eu Bom tenho um saber. espaço locado lá. Inclusive, se vocês quiserem conhecer qualquer dia, Vamos. será um Vamos lá um dia prazer. ver. Né, Tá? Chay? De repente, A gente marca. Tá bom. Vamos lá. Aí o pessoal está lá. Tem ainda, né, muita gente não voltou, tem alunos que ainda não voltaram, mas, enfim, a gente está continuando e está levando. Porque, na verdade, a gente faz isso por amor mesmo. Né? é. A gente Não faz é, isso porque a gente tem é, que fazer. tem que fazer, né?
porque É, para viver eu faço outra coisa, eu também pinto, por eu nós, faço né, outras questões, principalmente. eu É, trabalho com outras é, coisas também, né? Mas isso também. a gente não para nunca. Vamos fazendo, Tem que vamos fazer ensinando. porque tem que E fazer. tem que passar isso, né? É Porque igual daqui a pouco a gente vai respirar. embora também. Aham, É, porque daqui a pouco a gente vai embora também, então vamos deixar para eles alguma é coisa, né? verdade. É deixar, né, É, um legado um legado. Como o meu essa mestre também me história. deixou, Tá sabe? bom, muito obrigada E a pela gente tem que passar. resposta e obrigado pela oportunidade dessa conversa. Legal, Xang. Sempre é um prazer estar bom. aqui com vocês. Ótimo. Então, nesse ponto, geralmente, nas nossas entrevistas aqui no Tahiti Sem Fronteiras, a gente abre a palavra para as pessoas, tem algumas pessoas presentes aqui na sala. Obviamente que esse material vai ficar para uma grande documentação no YouTube, sempre acessível o link, esse mesmo link, né? Depois tem no YouTube também. E a gente abre. Então, quem quiser que está aqui, né, Elisete, a Violeta mesmo, Dulce, se tiver algo a dizer, a perguntar, dá a palavra também. A Violeta. Oi, Violeta. Bom dia, Índio, bom dia, Xang, bom dia, Marcos, bom dia, Estevão. Desculpe, hoje eu não pude acompanhar da forma que eu gostaria, mas estou aqui ouvindo, né? Um olho no gato, um olho no peixe, né? É prazer em conhecê-lo, Índio. É muito legal ver sua história. Na verdade, eu queria só, assim, a gente já está se aproximando aí do final, mas eu queria, assim, o que você daria como palavra de incentivo? O que você poderia falar para quem está querendo começar a praticar Tai Chi Chuan? O que você... enfim, qual o recado que você daria para quem está começando? Porque aqui a gente, que a gente percebe? Aqui a gente recebe gente com muitos anos de experiência e às vezes as pessoas ficam tímidas, né? Falam assim, nossa, esse pessoal aí está há tanto tempo, eu não vou conseguir chegar lá, sabe? Aquelas coisas assim. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, já que isso vai ficar gravado, vai, né? Um documento aqui para a história. Eu queria só saber se você tem alguma mensagem que você poderia deixar aqui para a próxima geração que está chegando. Pô, legal, Violeta. Aliás, muito interessante, né? Porque, como eu disse até em algumas outras posições que eu coloquei, o pessoal vê muito o lado terapêutico, né? Então, muita gente, às vezes, vai procurar o Tahiti porque precisa fazer, né, um trabalho corporal. E é um trabalho de excelentíssima qualidade quando você pensa nisso. Então, o que eu digo para essas pessoas, não interessa você chegar lá. O interessante é o caminho, é começar, é fazer, é como caminhar, tá? Você não tem que ter essa exigência toda. Não, você vê aquela coisa, as pessoas fazendo, não, mas isso é muito complicado. Não precisa achar que é complicado. O importante é um passo de cada vez, né? Então, para essas pessoas que acham o Tai Chi ou o Kung Fu, de uma certa forma, muito complicado, né, ele tem que começar a sentir. Quando ele começar a sentir o que é, né, no corpo, mas só vem com a prática. Só vem com a prática. Não adianta você só olhar, ver, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Não, faça. É como caminhar, né? É um dia após o outro. Então, a gente tem que dizer para essas pessoas que é como a vida, é simples. É só você começar. Tá? E o que você vai aprender depois, o que né, você vai receber disso, é muito mais do que a gente pode expressar em poucas palavras. Tá? Mas é isso, eu acho que olhar para a coisa com uma naturalidade mais suave e começar com um passo depois do outro, sem querer chegar lá. O importante é o caminho.
Obrigada, muito bom, é isso mesmo. O importante é o caminho, né? Um passo de cada vez, né? Muito obrigada, Índia. Muito bom, exatamente, porque senão o cara fica ansioso, o cara quer, não consegue. Vamos devagar, e é a melhor mensagem Tahiti, de fato. Muito obrigado. Boa pergunta, Violeta. Há mais alguém ainda que queira falar com o Índio, perguntar, que esteja aqui na sala nesse momento? Então, muito obrigado. Índio, eu acho que foi ótimo. Você levantou várias questões muito interessantes, né? Alimento para o pensamento, e a ideia nossa é justamente essa, né? A gente desenvolvendo esse pensar alto em grupo e numa documentação dos professores, admiradores, amantes do Tahiti, como você diz, tem que fazer, porque tem que fazer, porque quem entende, né, no fim, consegue com a maturidade, nunca mais abandona. É E está verdade. em tudo que a gente faz, e é central. Né? Muito obrigado, então, rapaz. Tenha um bom domingo. Hoje abriu o sol aqui também. É né? um dia lindo. Né? Aproveitar esse dia maravilhoso, né? De primavera. Muito Então, obrigado. Obrigada. Complementando o que Pode sim, se tiver ainda uma palavra final. Quando você... Às vezes você acorda naquele dia que você... não, estou tudo dolorido, estou isso, aquilo, estou assim... eu aprendo muito também com meus alunos. Né? A gente aprende até com todos, com tudo. Né? O Orlando, por exemplo, que é um aluno meu já de longa data, né? E é um médico acupunturista, Orlando Gonçalves. Ele fala, nossa, se eu ficar sem fazer isso, eu me sinto muito mal. Eu preciso. Né? Ele sente a necessidade. Mas todos nós sentimos. Né? Eu vejo assim, tem dia que você não parece que não vai render nada. Não, né? Aí, quando você faz uma prática, que seja até um ticum parado mesmo, que seja um trabalho assim, né? Você faz lá uma sequencinha de 8, pelo menos. Né? Você já botou a energia para funcionar. Então, é o que salva o dia. Isso aí. Exatamente. Muito bom, Lídio. Muito obrigado. Né? E bom domingo para todos nós. Valeu, Estevão. Valeu, Violeta. Valeu, Chang. Beleza. E breve nos encontraremos para fazer aqueles encontros, né? Dia Mundial, né? Ótimo. É. Que possa voltar a fazer agora é o último sábado de abril, né? O ano que vem. Acho que, com esperança, já poderemos. Legal. Valeu. Vou desligar. Até logo. Bom dia para todos.